TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Muito bem, estamos aqui com o programa Debate na TV e estamos nesta semana com mais uma edição exclusiva para você, telespectador, aqui do canal 99 TV Friburgo. Ao meu lado, aqui participando da bancada desse programa Debate na TV, está o Monsenhor Alex, também que é presidente da Caritas Diocesana de Nova Friburgo, e também o Bellini Figueiredo dos Santos, que é advogado e pertence também ao Conselho Fiscal da Caritas Diocesana. Pois bem, vamos direto e reto conhecer um pouco mais os nossos convidados do programa Debate na TV desta semana, começando pelo Monsenhor Alex, presidente da Caritas Diocesana. Monsenhor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Debate na TV e, inicialmente, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade e, além de falar, eu gostaria que tiver alguma revelação para o telespectador do canal 99. E tem 53 anos de existência a Caritas. Ela já foi fundada lá ainda no início da diocese, com Dom Clemente. E hoje nós estamos aí reiniciando, como eu estava falando, um trabalho após, né, a tragédia. E nós estamos atendendo as pessoas, né? Eu trouxe aqui um elenco de tantas coisas para falar, né? E nós estamos começando a penetrar, a chegar em todas as paróquias, não só do vicariato, do nosso vicariato sede, quem é católico agora sabe o que eu estou falando, mas também nas paróquias de toda a diocese. Nossas atividades, né? Nós atendemos, naquele ano de 2011, né? Nós atendemos aqui 470 famílias, no silêncio, no nosso trabalho, um trabalho ali árduo, firme. Atendemos com o quê? Atendemos com fogão, com geladeira, com cama de casal, com cama de solteiro, com alimentação. Atendemos com colchão, atendemos aquilo que as pessoas às vezes não tinham naquele momento. Com a casa estava toda montada, veio a tragédia, tira, né, derruba, destrói tudo. Então a gente teve esse início, é claro, junto com a Caritas Nacional, né? Qual a importância dessa ligação Caritas local com Caritas Nacional? A ligação é que a Caritas Nacional ela é um apoio para a gente, é um apoio, né? É um apoio em nossos projetos. Ela também nos direciona em muitas coisas e também, até financeiramente falando, ela envia dinheiro para esses projetos. Por exemplo, esse primeiro projeto da tragédia, que nós atendemos 470 famílias, foi um dinheiro que veio para o SOS, né, Sudeste, direcionado pela Caritas Nacional. Então nós temos essa ligação. É uma rede. É Caritas Nacional, Caritas Diocesana e a Caritas Paroquial. Perfeito. Foram trabalhados 480 famílias nesse reinício desse trabalho, né? Que tipo de atividades foram desenvolvidas e qual a importância dessa união nas 480 famílias? O nosso primeiro trabalho foi de atender como kit, que nós chamamos um kits casa, que foi levar, como eu falei, geladeira, fogão, cama, colchão de casal, colchão de solteiro, cama de solteiro, armário de cozinha, sofá,
cadeiras, também talheres, filtros e outras coisas mais que nós conseguimos. Esse foi o nosso primeiro trabalho, né? Como dizer assim, um primeiro projeto, de chegar de imediato nas famílias. Agora nós começamos a ver outros projetos, né? Por exemplo, nós estamos já entrando em São José do Ribeirão, que é Bom Jardim, né? E vamos entrar já com psicólogo para lá, né? Para quê? Para começar a atender as pessoas que sofreram, que ainda não conseguiram passar por essa situação. Ficaram como é que eu vou falar? Ficaram feridas, né? Feridas, quantas pessoas hoje têm depressão, síndrome de pânico por causa disso, né? Por causa da tragédia? São tantas. Existe uma data já demarcada para esse início desse trabalho psicológico junto à comunidade de São José do Ribeirão? Ainda não está, já para o segundo semestre. Já é um projeto que está em andamento para o segundo semestre. Aí volto a dizer, a Caritas Nacional também nos ajuda, né? É uma rede, a Caritas. Certo, mas no segundo semestre, no início... Já entramos no segundo semestre, está falando isso, né? Mas lá pelo meio do segundo semestre. Também queria colocar uma coisa tão importante que aconteceu em Xerém, lá em janeiro, também no início desse ano, que foi toda aquela enchente lá em Xerém também, que o pessoal, aquilo nos fez lembrar. E nós fizemos uma campanha na diocese, aqui também na cidade de Nova Friburgo. Muitas pessoas nos ajudaram. Para você ter uma ideia, nós recolhemos 13 toneladas de alimento. E um caminhão foi levar isso. Para lá. Além de tudo, fizemos uma outra doação também, né, em dinheiro. Quer dizer, para a diocese, para a Caritas de lá, para que a gente tenha... Ali nós temos a certeza que aquele recurso vai chegar aonde a pessoa está precisando realmente, né? Certo. E você, telespectador do canal 99 TV Friburgo, aqui do programa Debate na TV, pode ligar para o 2522-9522 e, é claro, interagir conosco. Não nos deixe ser aqui, conforme eu sempre falo, os donos da verdade. Você, telespectador do canal 99, é muito importante para nos dar o tom e nos direcionar. Ligue 2522-9522 e direcione a sua pergunta para o Monsenhor Alex, presidente da Caritas Diocesana de Nova Friburgo, e também para o Bellini Figueiredo dos Santos, que é advogado e também pertence ao Conselho Fiscal da Caritas Diocesana. E para você, telespectador, daqui a pouquinho, claro, voltaremos a conversar com o Monsenhor Alex. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais desse advogado, desse pertencente, podemos dizer assim, desse integrante do Conselho Fiscal da Caritas Diocesana, o Bellini Figueiredo dos Santos. Muito obrigado, Bellini, pela sua presença. E ser conselheiro e participar do Conselho Fiscal da Caritas Diocesana é um fardo muito grande, pesado, Bellini? Boa noite, telespectadores da TV Friburgo. Boa noite, apresentador. Já acompanho o trabalho já de algum tempo. A pergunta é interessante. Eu, já há algum tempo, trabalhava como voluntário em alguns cursos que a Caritas oferecia, até em alguns eventos com outros companheiros lá na Caritas. E aí, com a vinda do Monsenhor Alex, através do Sandro Albertini também, que é secretário lá na instituição, nós nos reunimos e pude aí começar a contribuir com o trabalho na minha área, dando informação na minha área e também participando do Conselho Fiscal. Não é um fardo, não, é um prazer muito grande, porque o grupo de trabalho que existe hoje na Caritas é um grupo coeso. A nossa orientação, a nossa presidência advém de um sacerdote, de uma pessoa extremamente hábil, compreensiva e atuante, de uma forma inteligente, viabilizando nossos anseios, porque o que acontece lá, mesmo eu sendo do Conselho Fiscal, mesmo devendo assim, nos ater exclusivamente à questão das contas, vamos dizer assim, nós participamos ativamente da elaboração de projetos visando o atendimento da Caritas, porque a Caritas Diocesana em Nova Friburgo ela é uma entidade de prestação de serviço em assistência social. Muito embora ela seja um braço social da Igreja Católica, a finalidade do seu atendimento
ela não se restringe ao público católico. Ela é de amplitude social, ela tem que atender e deve atender a toda a sociedade, a todo aquele que precisa. A Caritas já de algum tempo tem um programa nosso lá que é o carro-chefe, que é o Balcão de Empregos, que é um dos mais antigos aqui de Nova Friburgo. E foi um serviço que vem sendo mantido lá pelo administrador que lá estava anteriormente, que vem fazendo um trabalho ao longo desses 50 anos, mantendo esse banco de emprego e outras atividades. Então, a Caritas Diocesana, ela atende a comunidade friburguense hoje aqui, mas eu fiquei muito feliz em saber que com o advento dessa decisão do nosso Papa, do antecessor do Papa Francisco agora, né, Papa Bento, ele inclusive deu as diretrizes para que houvesse, a partir de algum tempo agora para frente, a instauração das Caritas paroquianas, ou seja, cada paróquia vai ter uma forma de participar, né, mais ativamente da questão Caritas. Isso vai trazer com certeza maior discussão para os projetos que a Caritas Nacional, que a Caritas Diocesana ela vai implementar, e vai fortalecer essa corrente que é muito importante, esse braço social. Então é isso, eu acho que uma mensagem muito importante para a gente colocar lá na Caritas hoje, para o público telespectador, é justamente a área de atuação como uma entidade de prestação de serviço em assistência social. Isso nos remete aí à questão daqueles necessitados, daquelas pessoas que ficaram traumatizadas com o evento aqui de 2011, a participação até extra diocese, que foi esse trabalho maravilhoso feito em Xerém, onde todas as paróquias praticamente da diocese colaboraram com esse envio desse material. É uma questão de humanidade. Nós tivemos também a nossa atuação junto ao bispo diocesano na questão lá dos Três Irmãos. Recentemente, um contato muito próximo com o pessoal da área da Defesa Civil também. Então nós temos aí uma gama de projetos que são discutidos a toda reunião e nós estamos muito ansiosos para que a Caritas venha se estruturar de uma forma mais adequada, é isso que nós estamos buscando, e isso demanda recursos para que os projetos sejam aplicados. Nós temos aí em Rio Grandina, por exemplo, hoje a aplicação em andamento já bem adiantado do projeto Padaria Escola, onde aquela região vai ser muito beneficiada com essa questão. É feita uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, também com o Senai e outros organismos da sociedade local, e é uma forma, Giovanni, da sociedade civil, principalmente, estar colaborando com a melhoria de qualidade de vida de toda a nossa população. Perfeito. Bellini, vou deixar mais uma vez aqui no ar o telefone 2522-9522 para que você, telespectador do canal 99, TV Friburgo, possa interagir conosco. Ligue para cá, faça sua pergunta de interesse aos dois excelentíssimos convidados de hoje, do programa da semana de Debate na TV, que é o Monsenhor Alex, presidente da Caritas Diocesana, e o Bellini Figueiredo dos Santos, que é advogado e também integrante do Conselho Fiscal da Caritas Diocesana. Bellini, me corrija se eu estiver errado, por favor. Uma das questões mais aparentes ou importantes no contexto social do brasileiro, que dirá, claro, do friburguense, é a questão do emprego. Qual é a família que não gostaria de ter um ente devidamente empregado? Então, foi muito bem revelado por você essa importância e a existência do balcão de empregos da Caritas Diocesana, que muitas das pessoas sabem da existência dela, mas não sabem dessa ligação com a Caritas. Há quantos anos, de fato, existe, por mais que você já tenha, de repente, dito, há quantos anos existe esse balcão de empregos e qual a principal finalidade de participação, não só dos interessados numa vaga, mas também como do empresariado local? Essa questão do banco de emprego, nós já funcionamos ativamente há mais de uma década. Houve uma interrupção pequena no período da tragédia, até porque todos os serviços, né, em geral na cidade se encontraram em dificuldade, e pela própria localização da Caritas, que ela se dá ali nas proximidades da Cristina Zied, onde nós tivemos um evento da perda do pessoal do Corpo de Bombeiro, enfim, uma situação muito trágica ali. E aí houve uma suspensão temporária na atividade, mas ela já há mais eu creio que há mais de 15 anos funcionando de forma ativa.
Telefone para contato, horário de funcionamento? Lá quando nós tivemos o seu Aloysio Neno nesse tempo todo, né? E hoje lá o telefone é 2521-1231, tá? Funciona ali de 8 da manhã às 4, às 16 horas, né? Às vezes até se alongando até às 16h30, mas o horário compreendido é realmente de 8 da manhã às 16 horas. É um aspecto interessante que funciona ali no balcão de empregos também, é a questão da solidariedade entre a troca de livros, alguma coisa assim. Você teria informação que pudesse passar para o telespectador do Canal 99? Exatamente uma informação atualizada que nós temos. Essa questão da troca de livros, ela ficou um pouco prejudicada por conta dessa mudança até do próprio evento que houve, né, onde nós tivemos ali inundação também, uma perda de algum material. É um projeto que a gente futuramente vai voltar a trabalhar, até pelo contato que se vai ter com escolas, com outras entidades. Nós centramos na questão do Banco do Emprego, né, mantendo porque uma das prioridades da Caritas é fomentar justamente essa interação entre as empresas e entre o trabalhador que se encontra disponível no mercado de trabalho. E ultimamente, do mês de janeiro até junho, nós tivemos aí cerca de 177 encaminhamentos com resultados positivos para a busca de emprego. Então é um trabalho de formiguinha, dizendo assim, mas é um trabalho intermitente e feito com todo carinho, com toda a dedicação pelo Sérgio, pelo seu Aloysio, pelo Sandro, pela nossa equipe toda, com a coordenação do Monsenhor Alex Paiva, buscando justamente mais um serviço social para a comunidade. Então o Banco de Empregos ainda é hoje o carro-chefe. Perfeito, Bellini. Realmente eu tenho que endossar a perfeição do trabalho de vocês, não apenas na questão, conforme você nos revelou há pouco aqui, da ampliação das atividades da Caritas, voltando também para a questão da assistência social, mas o Balcão de Empregos, inclusive eu fui usuário lá e fui beneficiado no bom sentido da palavra, porque eu sou cadastrado lá, busquei a minha oportunidade de emprego lá, tive a oportunidade, através do Balcão de Empregos de vocês, de conhecer novos empregadores, novos mercados de trabalho. Então, maduramente, eu conheci um pouco mais a vida através do Balcão de Empregos de vocês. Monsenhor Alex, presidente da Caritas Diocesana, ainda a respeito não apenas do Balcão de Emprego, mas de todas as atividades importantes da Caritas para a comunidade de Nova Friburgo. Algum acréscimo à vontade, por favor? Eu queria acrescentar, não acrescentar, mas chamar a atenção na questão do Balcão de Emprego, porque parece uma coisa muito simples. E não é. E não é. Você acabou de falar agora, né? Deu um testemunho bonito isso aqui. Eu agora fiquei um pouco até emocionado você ter falado, né? Isso. Que foi lá, buscou o Balcão de Empregos. Não é tão simples. Quantas pessoas? 177, né, de janeiro até hoje, quer dizer, de janeiro até junho, 177 pessoas. Podemos dizer que são 177, pelo menos 177, poderia dizer assim, que famílias que retornaram ao trabalho, ou de pessoas, né, pertencentes a famílias que retornaram ao trabalho. Quero também dizer o trabalho importante que a Caritas faz, por exemplo, na questão da padaria escola, que já está em um projeto em andamento e vai ser concluído, na questão de introduzir as pessoas no trabalho, dar oportunidade de trabalho, ou abrir uma porta, uma janela para essas pessoas. Hoje, nós precisamos, em nosso país, criar oportunidades para os nossos jovens, para aqueles que estão querendo abraçar a oportunidade, e a gente às vezes não vê, são pessoas às vezes que encontram as portas fechadas. Quer dizer, a Caritas, ela tem esse objetivo claro, abrir portas, abrir oportunidades para as pessoas. Isso é um braço social da igreja. É interessante isso aqui, sem objetivo financeiro nenhum. Esses cursos, por exemplo, há outros que nós vamos começar, com a graça de Deus, a pessoa não paga nada. É condição isso. É condição. Como as pessoas podem se inscrever ou se interessar? Pelo telefone 2521-1231 ou um outro em particular?
Não, pode começar agora por esse telefone. Tá aí o telefone que para você buscar. Ainda não temos outro, mas teremos, né? Também o Bellini me chama a atenção. Nós temos aqui, né, na paróquia não, nós atendemos dentro de Friburgo, né, 505 famílias necessitadas. As paróquias da nossa cidade, nós atendemos 505 famílias com bolsas de alimento todo mês. Isso é uma coisa bonita. A gente vê essa parte do braço social da igreja, da caridade, daquele alimento que nós pedimos lá nas paróquias, e as pessoas levam lá o quilo, deixa lá, levam aquela lata de óleo, levam o litro de leite, deixa ali, e tem direcionamento. Monsenhor, pela importância dessas 505 famílias para o trabalho da Cáritas, e são atendidas com bolsas alimentos, eu gostaria de fazer um paralelo e saber da sua opinião qual a diferença, até para marcar a importância desse trabalho da Cáritas, da diferença entre essa Bolsa Alimento com a Bolsa Família do governo federal. Olha, eu não saberia. Pode maximizar, tanto o Bellini quanto o senhor, maximizar a importância e o benefício da Bolsa Família para essas 505 famílias friburguenses. Acho que... Bolsa Alimentos, né? Eu gostaria de interagir, se fosse possível, vontade, com o senhor Alex, no sentido de que, não tomando a fala dele, é claro, a nossa participação é tão importante quanto a do governo federal, porque eu vejo na medida da seguinte forma: toda vez que a sociedade civil, por iniciativa própria, por criatividade daquilo que tem como finalidade, ela supre algo que o governo deveria contemplar, e às vezes não só na esfera estadual ou na esfera federal, mas na esfera municipal, seja em qualquer localidade, nós só temos esse trabalho porque existem 505 famílias precisando muito dessa alimentação. Então, a importância é da proximidade, no meu modo de ver, da proximidade, da interlocução, e como eu falei anteriormente, muitas dessas famílias não são o que poderíamos chamar de católicos praticantes, mas a Cáritas é uma instituição da Igreja Católica que enxerga primeiramente o ser humano, a sua condição de necessitado, a dignidade da pessoa humana, e a maneira que a Cáritas Diocesana tem, através de seus projetos, de fomentar justamente essa melhoria da condição humana desse indivíduo. Então, a participação aí da Igreja, da Igreja Católica, sim, como instituição, mas principalmente a participação da sociedade civil organizada, socorrendo o seu próximo, o seu irmão. Essa é a maneira de se operacionalizar o pensamento católico, o pensamento religioso, através de uma prática, que é a prática da doação do nosso tempo, da doação do nosso trabalho, da doação das nossas campanhas a todos aqueles que dela necessitarem, sejam eles católicos, protestantes, judeus, enfim, todo aquele povo de Deus que ainda está separado, mas que com certeza um dia será reunificado. Perfeito. Um momento de informação para você, telespectador aqui do canal 99 TV Friburgo. Orçada em 220 milhões de reais, a obra para a contenção do Rio Bengalas e também do Córrego Dantas é o maior investimento realizado em Nova Friburgo nos últimos 30 anos. Isso segundo o secretário municipal do Escritório e Gerenciamento de Projetos, Edson Lisboa. A intervenção do Rio Bengalas foi orçada em 220 milhões de reais. O consórcio ET Ferreira Guedes pagou por 203 milhões e é o maior investimento dos últimos 30 anos em Nova Friburgo. São 200 milhões aplicados diretamente no Rio Bengalas, fora a construção da Avenida Brasil, outro importante e primordial investimento a ser construído no município, que ligará Conselheiro Paulino ao centro da cidade, desafogando o trânsito no 6º distrito. E da minha parte, eu gostaria muito de ver isso, de fato, sair do papel.
Mas, Monsenhor Alex, presidente, volto a dizer, da Caritas Diocesana, a gente há pouco estava falando aqui a respeito desse trabalho tão importante da Bolsa Alimento para essas 505 famílias atendidas em Nova Friburgo. Como muito bem disse o Bellini Figueiredo dos Santos, a preocupação maior, claro, não é apenas com os católicos, mas sim com os necessitados, correto? Correto. Nós não temos... nós olhamos a pessoa, independente de credo, independente de raça, nós olhamos a pessoa. É assim que Deus nos olha. Nós olhamos a pessoa. Quero também, esse trabalho das 505 bolsas é um trabalho das paróquias, que nós iremos agora fazer vai ser o balcão, não vai ser o banco de alimentos, né? Bellini agora está me ajudando, vai ser o banco de alimentos, e que vai, a Caritas que vai chegar junto com esse alimento nessas famílias também. Agora, eu quero colocar uma coisa que é interessante para a gente, para você que está nos vendo, né? O nosso trabalho é um trabalho de suplência. Nosso trabalho é um trabalho de suplência. Nós começamos um trabalho e quando a gente vê que aquele problema está resolvido, nós vamos para outro problema. Mas se o governo ele tem uma solução para aquilo, nós saímos e o governo ele vai fazer. Ou se tem alguma coisa que é obrigação pública, nós também não podemos atuar ali. Quem atua ali é o governo. Senão nós vamos começar a fazer o quê? O trabalho que tem que ser público, né? Tem que ser do governo público, né? Então, o nosso trabalho aqui que nós fazemos, gente, é exatamente esse. Nós vamos em busca dos mais necessitados, nós vamos em busca daquelas necessidades mais urgentes, mas sabendo que o nosso trabalho é um trabalho de suplência. Perfeito. Monsenhor, eu vou passar para o Bellini, que pelo que me consta aqui, a produção está avisando no ponto aqui, o Bellini também é integrante e vai fazer agora, neste final de semana, parte da eleição do Conselho Tutelar. Bellini, agora é a tua vez. Aproveita e manda o seu recado, porque daqui a pouquinho nós teremos os comerciais e vamos recompor a mesa com mais debatedores. Mas esteja à vontade. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado à TV Friburgo por esse espaço. É uma honra poder lutar para se conseguir uma vaga no Conselho Tutelar e, como o entrevistador bem colocou, o meu interesse inicialmente foi o de divulgar aí a própria eleição, o próprio pleito, né, com a listagem de todos os candidatos, não atraindo exclusivamente para a minha pessoa, mas atraindo para o fato em si, porque a importância da participação da sociedade como um todo, porque nós geralmente só lembramos do Conselho Tutelar quando existe uma reportagem em cadeia nacional a respeito de menores, ou quando se discute aí recentemente a questão da maioridade penal para o indivíduo naquela faixa etária, mas ninguém costuma discutir de que forma pode mais efetivamente participar na construção daquele indivíduo enquanto pessoa humana, na participação efetiva da sociedade, na participação das entidades. Então, o que eu busco nesse momento, a minha bandeira de frente, os primeiros locais que eu fui visitar nessa campanha foram justamente as escolas municipais, que eu considero portais, um dos portais essenciais de entrada para fins de detecção da violência contra a infância e a juventude. Nós temos aqui os hospitais, nós temos as escolas, as creches públicas e particulares, os colégios particulares, enfim. Agora, é um aspecto fundamental do meu objetivo também é atingir o conhecimento das famílias, porque tudo depende da organização das famílias para o entendimento do que vem a ser a legislação do menor e de que forma elas podem se melhor estruturar para que a gente tenha cada vez menos menores infratores, menores problemáticos e principalmente muitos menores que não sejam violados, porque a violência contra o menor, ela inicialmente e geralmente ocorre dentro do próprio seio familiar onde ele reside e muitas vezes existe um círculo de omissão que esconde esse fator. Então a minha preocupação maior hoje, além da divulgação da minha candidatura, é principalmente divulgar que no dia 21 agora, no próximo domingo, de 9 às 17 horas, vai haver a votação em Nova Friburgo para a eleição de 10 conselheiros
tutelares, sendo 5 titulares e 5 suplentes. Se a comunidade que conhece meu trabalho, me conhece, porque eu já estive como presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB, aqui em Nova Friburgo. Também participei do projeto OAB Vai Escola, também aqui em Nova Friburgo, e vejo como uma carência muito grande, e a minha maneira de contribuir vai ser doando o meu tempo, a minha vida, para ajudar de alguma forma, para contribuir de alguma forma para a formação desse indivíduo, que eu acredito que sempre haverá jeito, sempre haverá esperança, porque eu bem coloco na mensagem que eu fiz, não podemos desprezar a semente do nosso amanhã. O jovem, a infância, a juventude se traduz, em outras palavras, na semente do amanhã da nossa sociedade. Perfeito. Eudes, eu gostaria muito de deixar o programa Debate na TV e o canal 99 TV Friburgo à sua disposição. Eu gostaria muito que o amigo tivesse a oportunidade, junto ao agendamento da produção, de participar outras vezes, tendo em vista esse meu conhecimento do profissional em que você está se demonstrando aqui no programa. Então fique à vontade para a participação outras vezes aqui conosco, e a gente assim vai proceder para marcar contigo. Ok, Eudes? Ok, o Bellini? Muito obrigado pelo convite, eu fico muito grato, e gostaria de agradecer também ao Monsenhor Alex Paiva por ter me concedido a honra de, como católico, cristão, como advogado e principalmente como ser humano, de participar da mesa de grupo do trabalho que existe na Caritas, de poder estar ao lado dele e auxiliando também, de certa forma, o nosso bispo diocesano, Dom Ednei. É muito importante que isso seja colocado, porque somos uma família, como eu bem disse, não só uma família de católicos, mas uma família do povo de Deus que ainda se encontra disperso, cada um com seus problemas, cada um com suas características, cada um com seus ideais, mas que certamente um dia será una e indivisível, como ela assim começou. Então fica o meu boa noite, meu muito obrigado à TV Friburgo, a todos aqueles que nos veem e nos ouvem na nossa cidade maravilhosa, e a toda a produção dessa casa, e como eu disse, muito honradamente ao meu representante, o meu presidente da Caritas, o nosso Monsenhor Alex Paiva. Muito obrigado, boa noite. Ok, perfeito. Eu falei em Eudes aqui porque o Eudes de Olaria, claro, ligou para o telefone 2522-9522 e manda um abraço para mim, Gilvão, obrigado, Eudes, e também para o Monsenhor Alex e todos da TV. Obrigado. Ok, todos da TV, que se tornou um órgão de imprensa informativo e de aprendizado para a população friburguense. Sendo das suas palavras, Eudes, essa colocação, sinceramente, eu não tenho por que duvidar, e acredito que ninguém deverá duvidar, porque a percepção sua, a percepção do telespectador do canal 99 TV Friburgo conforme eu sempre falo, desde do momento que começamos o programa Debate na TV, a principal mola mestra da existência desse programa. Então vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos com a nossa mesa de debate recomposta para manter esse diálogo interessante para você, telespectador do canal 99. Me aguarde, eu volto já. Cada vez que você abre a sua porta e deixa a Vermar entrar em sua casa, nós só temos a dizer obrigado. Obrigado por construir seus sonhos com a gente. Obrigado por confiar em nossa equipe e serviços. Obrigado por fazer da Vermar a marca do coração dos friburguenses. Vermar, orgulho de construir com você. Quer fazer sucesso com pratos refinados e ser reconhecido como um verdadeiro chefe? Venha para a Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes e descubra o chefe que há em você. Oficinas de risoto, cozinhas para casais, comida mexicana, comida saudável, cozinha asiática, entre outras. Mais informações, acesse o site ucangastronomia.com.br ou ligue para o telefone 2523 0300, 2523 0300. Universidade Cândido Mendes, diploma de valor desde 1902. Vai montar o seu comércio? Então,
Vem a Free Office. Aqui você encontra o que precisa: instalações comerciais, maquinários, móveis para escritório, móveis de aço, além de climatizadores e ventiladores. Tudo isso e muito mais. Venha conferir. A Free Office fica na Avenida Governador Roberto Silveira, número 2618, no Prado. Ligue 2520-5592 ou 2520-5752. Free Office, móveis e equipamentos. Diversão garantida é no Forró do Mário dos Santos, o melhor sanfoneiro da região. A cada domingo, uma atração diferente para você dançar a valer. Segurança total, bar e um amplo salão. Forró do Mário dos Santos, o forrozão nota 10. Todos os domingos, das 15 às 22 horas, na Quadra da Saudade. Censura 18 anos. Máquinas de costuras e aviamentos é na US Máquinas, uma loja totalmente equipada para você que é industriário e para você que quer iniciar a sua empresa. Temos tudo em máquinas. Venha conferir e fazer um orçamento sem compromisso. E mais, vendemos em 10 vezes no cartão com prestações fixas e à vista com o menor preço da região. US Máquinas, Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria. Telefone 2533-1070. Fale com Joilson Cereja e bons negócios. Gostoso, pra quem sabe o que quer. Café Bom Jardinense é puro café. Grãos selecionados, sabor melhor não há. Café Bom Jardinense, você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Pensou em impressos? Pensou Aline Artes Gráficas. Impressos comerciais e promocionais. Rua Dimas Pedrosa 285, bairro Ipu. Telefax 2522-2342 ou 2523-7727. Que a mais saborosa pizza da cidade é da Pizza Parma? Isso você já sabia. Além dos tradicionais petiscos, picanha na tábua, funcionando de terça a domingo com o melhor cardápio da cidade. Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680, em Conselheiro Paulino. Telefones 2527-3426 ou 2521-2540. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. A sua propaganda levada a sério. JJ Melo Publicidade. Propaganda volante com qualidade e credibilidade. JJ Melo Publicidade. Experiência comprovada desde 1972. Ligue 25210347 e fale com o João Melo. jj.melo@hotmail.com. JJ Melo Publicidade. Participe da campanha do Agasalho 2013 e doe agasalhos, cobertores e pelejas a quem precisa. Você já pode fazer a sua doação na Acianf do Centro, Olaria, Conselheiro Paulino ou Lumiar. Campanha do Agasalho 2013. Quem pode ajuda, quem precisa agradece. Realização Acianf. TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Nos últimos anos, fatores econômicos e socioculturais determinaram alterações substanciais nos hábitos alimentares da população. Passou a existir uma grande preocupação quanto à origem dos produtos e o estado de conservação dos alimentos. Os consumidores mais exigentes, através das embalagens, se informam de todo o sistema produtivo, inclusive por quem e como são distribuídos. A visão da nossa empresa
foi sempre ser referência em distribuição de alimentos, respeitando assim os prazos de entrega estabelecidos pela nossa clientela. O trabalho é desenvolvido com as melhores marcas e uma variedade de produtos de carne, laticínios e vegetais. A Verdini é exigente na escolha de seus fornecedores. A Verdini se destaca pela sua competitividade e principalmente pela higiene em todo o processo de armazenagem e distribuição. A empresa está localizada próxima à Avenida Brasil, num lugar de fácil acesso e excelente para a distribuição dos produtos. A frota própria de vans e caminhões refrigerados opera com um sistema de monitoramento, o que possibilita um atendimento eficaz e seguro às grandes, médias e pequenas empresas em todo o estado do Rio. Com uma equipe de vendas bem treinada e serviço automatizado, a empresa oferece atendimento ágil e especializado, além de uma cozinha experimental voltada para os fornecedores apresentarem os novos produtos e seus diferenciais. Nós da Verdini procuramos sempre fortalecer as nossas parcerias com os produtos de qualidade. Verdini Meireles, logística em distribuição. O programa Debate na TV pelo canal 99 TV Friburgo e agora compondo a mesa, claro, com o nosso convidado também ilustre da semana, o Edson Flávio, que é ex-vereador aqui em Nova Friburgo e também presidente do Partido Ecológico Nacional. Estou errado, Edson? Vamos direto ao amigo presente aqui. Não está errado, não. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Já mandando um beijo para minha esposa, a família toda, meus pais que estão assistindo ali no Nova Suíça. E também desejando a recuperação da saúde do senhor Jorge Carvalho, que a notícia que nós tivemos que ele teve um problema de saúde e não pôde estar aqui hoje e coube a direção nos convidar. E eu fico muito honrado em poder estar com você aqui, Gilvan, participando desse programa, ao lado, é claro, do Monsenhor André, que está aqui com Monsenhor Alex, que me honra muito estar junto com ele aqui para debater assuntos importantes para a comunidade friburguense. Por falar em debater assuntos importantes para a comunidade friburguense, Edson Flávio, você, como um bom friburguense e um excelente telespectador do canal 99, você também estava acompanhando os bastidores aqui, a nossa introdução do programa Debate na TV. E pelo que me consta, não só nas suas lutas junto à Câmara Municipal de Nova Friburgo e na sua luta como cidadão, você defende muito as questões sociais, correto? A questão social, eu conversava até com o Monsenhor aqui antes do programa iniciar, são questões que pulsam nas nossas veias, porque, inclusive, eu quero até dar um testemunho aqui, a Caritas Diocesana, que ele mesmo colocou aqui, durante a nossa fase de infância, durante um bom período da nossa vida, né, nós nos utilizamos dos serviços oferecidos pela Caritas Diocesana. Então, nós temos que também ter um coração grato, porque o trabalho que foi feito ali pela Caritas Diocesana, o trabalho que é feito ao longo dos anos, um trabalho muito forte. Me lembro quando, bem novinho, a gente ia lá e muitas das vezes adquiria até alguns móveis que eram vendidos ali, e hoje está passando por uma grande reestruturação. E a questão social é isso. Eu acho que não só o cidadão no dia a dia, mas também o poder público tem o dever de encampar essas lutas e poder apoiar o crescimento e a continuidade dos projetos que existem. Então está no nosso coração a ação social, a atuação nessa área que eu já faço, não é de hoje. Desde que eu me conheço por gente, a gente tem participado dessas batalhas na cidade, com muitas vitórias e algumas outras coisas a conquistar ainda. Perfeito, muito interessante esse depoimento do Edson Flávio a respeito da importância da Caritas Diocesana para a população de Nova Friburgo. E é claro que muito emocionado aqui no estúdio está o Monsenhor Alex, não apenas pelo testemunho do Edson Flávio, como também do meu testemunho há pouco, e também, claro, o telespectador 2522-9522 é o telefone da TV Friburgo para que você possa contar a sua história, a sua participação, a importância da Caritas Diocesana na sua vida, que com certeza eu sei que tem. E por falar em Caritas,
Anote, por favor, o telefone correto. Houve um equívoco da nossa parte com relação ao telefone da Caritas, ok? O telefone é 2521-1203. Repito para você, 2521-1203. E você pode, claro, no horário comercial, de 8 da manhã até as 4 da tarde. Monsenhor Alex, depois de todo esse testemunho nosso aqui no estúdio, o senhor mesmo, claro, por mais que o senhor saiba, por viver dia a dia a Caritas Diocesana, ela realmente tem um laço muito forte com a comunidade friburguense, correto? Correto. Vem confirmar. Eu não sou friburguense, né? Eu gostaria de falar isso, pessoal. Eu sou cordeirense de nascimento, né? Mas, gente, quando é padre, você vira cidadão do mundo, né? Então, por isso também eu sou um cidadão internacional. Por isso também, trabalhando na diocese, em cada município a gente é como se fosse nascesse lá, estivesse lá. É interessante o testemunho que o nosso irmão aqui deu, o Edson, de a seriedade da Caritas, que para quem é friburguense, como marcou em algum momento da vida, marcou a pessoa e marcou também a família. Você estava falando sobre como é que você fala? Bazar, né? Acho que era o bazar da Caritas, né? Que hoje nós não temos, né? Porque é difícil, você tem que ter um ambiente maior para ter o bazar e a estrutura também é uma estrutura difícil. Não, eu lembro que naquela época eu cheguei a ver assim, logo quando às vezes eu vinha ali na Cúria Diocesana e pude ver muita roupa, muita coisa, vinha da Europa. Inclusive, eu até interrompendo o senhor e podendo participar junto, eu me lembro que papai e mamãe levavam ali e a gente ficava olhando aqueles móveis que tinham. Na época tinha aquelas vitrolinhas, aqueles rádios, tinha as coisas ali à venda. E agora há pouco, conversando com um assessor da diocese ali, da Caritas, ele estava falando da dificuldade que se tem hoje até mesmo para trazer as doações que chegam da Europa. Né? Os custos são muito altos e às vezes ficam retidas lá na alfândega e não conseguem chegar para o cidadão. Porque para trazer cada container daquele de doações se pagava, questão de um ano atrás ou dois, um imposto de R$7.000, né? Doações. Inviabiliza você chegar, inviabiliza o negócio. Inviabiliza. Então, por quê? Porque também nós, a não ser que nós, se tivermos dinheiro para você pagar lá, hoje mais de R$7.000 um container, e vir aqui distribuir, mas era o objetivo, qual era o objetivo ali do bazar. Do bazar? O objetivo do bazar, ele era uma forma de manter a estrutura da Caritas. De que forma hoje a estrutura da Caritas é mantida? Nós todo ano temos um gesto concreto da campanha da fraternidade. E com esse gesto concreto da campanha da fraternidade, nós temos uma doação, fica 60% desse gesto dentro da diocese e 40% vai para o nacional. Então, é o que nós nos mantemos durante o ano. Mas aí nós dependemos de quê? De correr atrás de projetos e tentar ver aonde nós podemos conseguir com empresas viabilizar recursos. A palavra é essa, viabilizar recursos. Hoje nós corremos atrás disso. Pastor, Monsenhor Alex, como é feita essa questão da viabilização de recursos, tendo em vista o que o senhor mesmo admitiu nas entrelinhas da colocação do Edson Flávio de recursos para a Caritas? A viabilização, nós estamos diante de cada projeto, nós vamos atrás de algum órgão do governo, alguma empresa particular que ajuda. Então nós vamos ali correr atrás disso. Agora, apresentamos o projeto, tem que ser um bom projeto, até para a Caritas Nacional tem que ser um bom projeto para eles mandarem recursos. Mas tem uma contrapartida. Nós temos que dar a nossa contrapartida. E a gente vê que essa questão quando o senhor toca a questão da contrapartida, dos recursos, e principalmente quando você depende também do poder público para fazer,
nós observamos muitas dificuldades. A dificuldade para fazer acontecer na área social é muito difícil. E o dia a dia, eu me lembro quando no ano de 2010, se eu não me engano, antes da tragédia, nós começamos um diálogo com a irmã, acho que é Regina, a diretora da Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo. Nós começamos um diálogo com ela, Gilvan, e já mudou, né? Chegamos lá, eu fui convidado a uma visita, cheguei lá e encontramos a Casa dos Pobres com jardim, tudo abandonado, tudo assim, bem precário, e faltando alguns equipamentos. Eu levei lá diversas autoridades, secretário de Fazenda, levamos algumas autoridades lá, e depois de algum tempo nós conseguimos lá um recurso que hoje é utilizado pela instituição na ordem de R$25 mil, através de um convênio com o governo do estado e algumas outras doações. Mas para isso acontecer, não só na questão de uma instituição católica ou de uma instituição filantrópica que não confessa nenhuma fé, é muito difícil, a burocracia é muito grande. Você consegue aprovar, por exemplo, na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprovou, mas da aprovação até se tornar uma realidade é uma distância muito grande. Enquanto isso, pessoas vão sofrendo. Enquanto isso, vidas vão sofrendo. Pela sua experiência, pelo que você vivenciou nisso, que você está exatamente revelando para os telespectadores do Canal 99, por que isso acontece? Porque o ser humano, as pessoas, são tão engessadas e tão amantes da burocracia. Olha, isso acontece não só por causa da burocracia. Não. A burocracia, em determinadas situações, ela é até importante. Em determinadas situações, a questão burocrática, a questão de verificar documentos, verificar estatuto, verificar CNPJ e fiscalizar a instituição, se é séria, se tem uma história de seriedade, até nesse ponto até é aceitável. O que é mais complicado é quando falta a vontade política, porque muitas dessas decisões de verbas, ela cabe da decisão de um chefe de governo, seja do estado, seja do município, seja do governo federal. Às vezes a canetada final é do executivo, é do chefe, do ordenador de despesa. E se o ordenador de despesa não estiver com suas veias pulsando amor pelas pessoas, não estiver priorizando esta área social, ele vai colocar em outros setores. Ele vai tirar da assistência social e vai colocar num setor que talvez politicamente ele entenda que dê mais retorno. Porque a área social, muitas das vezes, ela não aparece no primeiro momento. Mas a longo prazo, até a médio prazo, ela começa a surtir efeito, que as vidas são transformadas, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, as crianças têm um atendimento melhor, a pessoa sai da linha da miséria e ela começa a ser inserida em outros patamares da sociedade. Então, na verdade, a burocracia, ela existe, mas o que falta, muitas das vezes, é aquela falta de humanidade, realmente. Acho que é uma questão que a pessoa tem que olhar com a razão, mas ela não pode deixar de olhar com os olhos da alma, com o olho do coração, e para isso acontecer. Então, eu acho que um grande problema é a falta de humanismo. Perfeito. Monsenhor, Alex, por favor, o senhor parece que quer fazer algum acréscimo, esteja à vontade. Sim, quando nós desenvolvemos um projeto desse que é social, por menor que seja, por exemplo, a questão do banco de empregos, né? Mas outra vez, me veio agora à memória uma coisa que algumas paróquias têm, né? Lá em cima, na Santa Edviges, tem um pequeno consultório, onde nós temos uma média ali temos alguns médicos, 3, né, que atendem. Mas eu quero lembrar também a questão lá da catedral, que também tem um ambulatório ali tão bonito, tem até farmácia mesmo lá. E o trabalho que é feito ali, quanto que o governo economiza? Muito, o governo economiza muito. Isso é um trabalho muito bonito. E às vezes encontramos sim um pouco de dificuldade, né? Então, eu quero dizer que para esses projetos, né, e outros projetos, entrar realmente em curso, nós precisamos de homens lá na política que tenham um coração, realmente. Homens que olhem não para o bolso deles, mas olhem para a pessoa, o que é que a pessoa está precisando, o seu próximo, o que é que está precisando realmente. Nós fomos lá é outro trabalho aqui que nós fizemos,
agora há pouco tempo, naquelas casas que foram inauguradas lá no Jardim Califórnia, se eu estou enganado, no Parque das Flores, né? Então nós fomos lá ver o que é que estava precisando aquele povo lá. E a gente foi ver que de repente o ônibus não está chegando até lá em cima, né? Então é um detalhe, tá? O povo que está lá é um povo pobre, a maioria não tem carro. Aliás, eu queria falar assim, eu sinto muito em fazer um condomínio lá naquela altura, né? Não vai como crítica, mas vai talvez nos próximos condomínios que fizerem, pelo amor de Deus, gente, faz um lugar mais baixo. É muito pelo Sabe? sentimento, Pelo senhor Alex, sentimento. que o senhor está falando nesse exato momento. Eu peguei o carro e fui até lá. Agora, se eu tivesse que pegar um ônibus ou ir a pé, vamos olhar o trabalhador que vai lá em cima. Quer dizer, ele pega um ônibus e o ônibus ainda não vai até em cima, né? Aí nós escrevemos, né? Pedimos à empresa para que levasse um ônibus. Eu não sei o que é que estava acontecendo, mas levar. Outra coisa também, segurança. A segurança, quando a gente faz um condomínio desse, as casas até, umas casinhas boas, mas também o povo lá precisa de segurança. O povo está lá, né? Um povo que merece segurança, tanto quem mora lá no Vale dos Pinheiros, quem mora em outros lugares, né? Então, são coisas que constrói-se, entrega a casa à pessoa, mas esquece da pessoa. Não pode. A gente hoje não pode acontecer isso. Essa visão do Monsenhor é uma visão muito centrada, muito lúcida, eu fico muito feliz e não poderia esperar diferente, né? É uma crítica que eu faço também. Claro, as pessoas que estão ali precisavam de ter uma casa. Não tiro o mérito disso. É igual quando a pessoa foge de um assunto, quando fala, mas você não tem que ajudar ninguém com uma cesta básica porque nós precisamos de um salário melhor. Ok, eu não tenho dúvida que nós precisamos de um salário justo, mas eu também não tenho dúvida que enquanto o salário justo não chega, enquanto não chega a condição de emprego que aquela família precisa, eu não posso encolher minhas mãos, eu não posso lavar minhas mãos. Então nós vemos aqui em Nova Friburgo, por exemplo, famílias que passam por situações financeiras tremendamente difíceis. Se não fosse a mão estendida da Caritas Diocesana, de outras instituições religiosas, evangélicas, outros credos, que estendesse a mão, coisa que às vezes o município não faz. Se nós formos na Secretaria da Assistência Social do município, Edson, era isso nós não encontramos recursos. A assistência social ali é estagnada, parada? Não tem. Os CRAs, que é o Centro de Referência e Assistência Social, não funciona de forma adequada. O cidadão chega num CRAS, em Campo do Coelho, na Ponte da Saudade, aqui na região central, às vezes em busca de uma cesta básica, porque quando o cidadão, uma coisa precisa ser dita, quando o cidadão chega a bater na porta de um órgão público para pedir uma cesta básica, nem todos os que vão ali são pessoas que estão se aproveitando. Pode haver um ou dois que realmente tem um hábito, uma cultura que precisa ser corrigida, precisa ser orientada, mas a grande maioria das pessoas, eu muitas das vezes, quando estava no mandato, pessoas chegavam no nosso gabinete para pedir uma cesta básica e chegavam precisando, realmente entendia que talvez eu poderia ter a condição, como poderia procurar um empresário, poderia procurar qualquer outra pessoa que tivesse as condições. Mas o ideal é que nós nos antecipemos a isso, que nós possamos, é isso que o senhor colocou. Ou seja, o senhor foi até o local onde estão construídas as casas. Chegou ali e verificou a necessidade de uma condução que fosse mais até em cima. Ali, no entorno, tem uma mata, né? Tendo uma mata, você começa a ter o problema de insegurança. As crianças estão brincando ali, você não sabe quem está à espreita, quem está andando por ali. Então você tem todas essas questões que devem ser vistas com precedência. Não pode deixar acontecer a situação para depois agir. Então, é esse olhar. É o olhar humanizado que o Monsenhor colocou aqui, que a autoridade pública ela tem que ter. Ela não precisa ser somente burocrática, técnica, ela tem que ser. Pode ter a sua parte burocrática, pode ter a sua parte técnica, as suas competências, mas principalmente ele não pode deixar fugir de dentro dele a questão da visão humana, o amor às pessoas. Fazer impulsionado pelo amor. Porque você pode amar e ser profissional, ser técnico, tudo isso. Agora, se você não tem um amor, você pode ser
o mais gabaritado que for, você não vai atingir a necessidade que o cidadão tem. E isso a Caritas faz e outras instituições fazem de forma graciosa, de forma voluntária e muito mais apartidária. E isso é importante. Sim, sim. Isso é muito importante. Monsenhor Alex, pela sua iniciativa bacana de visitar lá a comunidade, o senhor verificou mais alguma coisa que seja de importância, não apenas para os telespectadores aqui do Canal 99, para que as autoridades tomassem ciência e pudessem providenciar em benefício dos moradores desse condomínio? Nós, como Caritas, bom, esses dois problemas nós pegamos assim, né, de imediato. Isso porque o povo falou, né? Não entramos lá. Aliás, eu não fui, quem foi o Bellini e o Sandro, que fizeram em 2 domingos, na tarde de 2 domingos, que foram lá. Eu estava atarefado. E eles puderam perceber inicialmente essas duas coisas. Claro, nós fizemos outras coisas que agora não me vem à mente. Mas nós escrevemos sim, colocamos lá um pedido à prefeitura, um pedido ao Ministério Público, um pedido à FAOL, um pedido à Polícia Militar. Quer dizer, nós escrevemos pedindo se eles pudessem melhorar o que nós ali detectamos. Agora, eu acredito que um projeto desse lá em cima, né, quando eles fizeram aquelas casas, também constava isso. Agora, creio firmemente que falta o quê? Observar se realmente as coisas estão acontecendo como fizeram, como projetaram. Perfeito. Acho que o governo, às vezes, não o governo, mas quem faz esses projetos, falha, às vezes, para ver se peraí, eu vou lá ver se tal casa está funcionando, se tem água, está funcionando como nós projetamos, se a segurança está indo como nós projetamos. Esses detalhes, às vezes, faltam. Perfeito. Monsenhor Alex, descentralizando um pouco a questão, para não ficar o martelo, não ficar apenas num ponto, senão daqui a pouco a consciência de muitos aí vai estar doída. Por mais que a nossa responsabilidade é mesmo botar o martelo e o dedo no nariz de quem de direito. Mas independente desse detalhe, Rio Grandina vai ter a padaria escola ou já tem a padaria escola? Olha, a Rio Grandina já tinha um material lá, nós estamos reformando, e não só aquele material da padaria escola, mas também o material da multimistura. Lá as máquinas da multimistura, que com a enchente lá, o centro cultural encheu lá e ficou ficou bem destruído as máquinas, né? Estamos reformando as máquinas e vai ter. Certo. Aí volta, a parceria. Caritas, nós estamos fazendo a parceria com o sindicato de panificação, não é isso? Com os moradores, representantes moradores, e também com a Secretaria de Cultura, para poder cultura não sei se educação, para poder fazer o quê? Porque nós queremos iniciar o projeto e ele deve continuar. Perfeito. É o que eu falei, nós somos o quê? Nós temos que entrar como somos suplentes, nós entramos, iniciamos, não podemos permanecer. Ali a comunidade tem que assumir. Ou seja, a semente precisa germinar. A semente precisa germinar. Edson Flávio já teve uma excelente participação numa escola do bairro do Cordeiro, esteja à vontade para ampliar e melhorar a minha colocação. E com toda essa experiência, claro, ele também é um sabedor de que trabalhos sociais, de assistência social e também de formação de mão de obra é muito importante. E essa questão da padaria escola, ao ser revelada no início do programa aqui, Debates na TV, é de fato um momento importantíssimo para a comunidade, não apenas de Rio Grandina. Certo? Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso que o Monsenhor colocou. No período que nós tivemos a oportunidade de gerir, e na verdade o diretor de escola ele é um gestor, ele gere recursos, gerencia pessoas que precisam de uma liderança. E enquanto estávamos ali, eu me lembro muito bem que eu assumi a escola na época com cerca de 178 alunos. E nós entregamos ao final de 3 anos com cerca de 500 alunos. Legal. E algo que chamou a atenção foi a ação social que nós fizemos em conjunto com diversos segmentos da sociedade. Nós tínhamos ali alcoólatras anônimos,
tínhamos as igrejas evangélicas locais, tínhamos a paróquia, que nos ajudava ali também nos eventos que fazíamos. Quando havia algumas datas festivas, nós convidávamos todos, e nesses convites nós ajudávamos a orientar a comunidade. E algo interessante que aconteceu foi a profissionalização. Nós fizemos convênio, por exemplo, com o curso de informática, formamos 90 alunos. Depois fizemos um convênio com o SENAC, formamos mais 60 alunos na área de turismo, gastronomia, na área de meio ambiente, quer dizer, 90 mais 60. E aí, quem eram essas crianças? Quem eram esses alunos? Crianças que estavam em situação de risco, vulnerabilidade social. Crianças que tinham na família história de drogas, histórias de assassinatos, pessoas que estavam criando dentro de si uma revolta até com a sociedade, com modos que a sociedade vivia. E hoje nós temos grandes exemplos. Um dos exemplos que eu cito, que eu gosto muito de citar, é um menino que fica ali na rodoviária Sul, na Ponte da Saudade, que é o Fábio, que trabalha no guichê da 1001 ali. Aluno nosso, um dos que primeiro abraçou quando surgiu uma oportunidade para ele. E me lembro que nas andanças na comunidade, nós gerenciávamos a escola, pedagogicamente, e ao mesmo tempo não descuidávamos das questões sociais. Levávamos os agentes sociais, a Estácio de Sá e outras instituições, e isso foi muito bom. E depois eu falo mais um pouquinho sobre o que aconteceu ali, e que foi uma experiência que até nos deu alguns prêmios. E eu achei que modelos como este e outras gestões que acontecem devem ser colocadas em prática. Perfeito. Senhores, só alertando, o telefone do telespectador, 2522-9522, está acionado. Temos nesse exato momento um telespectador na linha. Boa noite, quem eu falo? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Tatá. Tatá aqui do Brasil Supermercado. Você lembra no programa de um ano que eu te falei que esse ouvido aqui é apurado? Coisa boa, né? Exato, Tatá, pode dizer, meu irmão. Eu tô ligando para parabenizá-lo, Giovanni, porque é o seguinte, eu dizia para o Mariazão há poucos momentos, é muito bom o seu programa, fez um ano, há dias, né? Ok. E eu não consigo mais trabalhar depois das 8 horas da noite na segunda-feira, por quê? É bom que você leva pessoas aí que falam o que as pessoas precisam de ouvir. Porque às vezes tem pessoas que falam só para agradar, coisa que as pessoas gostam de ouvir. Não, e tem um detalhe, se for para agradar, vai para outros canais, entendeu? Porque aqui a gente tem que bater na tecla mesmo. De ouvir, o ser humano precisa de ouvir coisas que interessam, coisas que ajudam, coisas que dá... É uma cultura diferente. Você vê, hoje nós temos o Monsenhor, nós temos o Edson Flávio, o Edson sabe da admiração que eu tenho por ele, do amor que eu tenho por ele. O Monsenhor é a pessoa que também é de Deus, o Edson Flávio é a pessoa de Deus aí. Então isso me ajuda com certeza. Eu vou para casa hoje abençoado, né? Vou sair ao término do trabalho que eu vou ser aqui às 9h30, vou para casa abençoado com as palavras sábias desses dois mitos, né? Tanto da religião católica como da religião evangélica, que eu sei que o Edson Flávio é a pessoa evangélica, mas os dois estão aí, e com certeza Deus, não vamos dividir Jesus no meio nunca, ele vai ser um só e é soberano, não é isso? Excelente, Tatá, excelente colocação. Aí, tá, meu irmão? Queria mandar um abraço gostoso, tanto para o Monsenhor como para o Edson Flávio, e dizer a eles que sempre, eu estou muito honrado hoje por estar aqui assistindo, e por você também, Giovanni, porque você sempre leva pessoas aí que nos agrada muito, fala de coisas boas. Hoje, então, você está abençoado, o seu programa está maravilhoso, com certeza. A nossa produção está muito bem afinada com os entrevistados de Friburgo, isso é muito gostoso. Graças a Deus, tá, meu irmão? Perfeito. Obrigado, Tatá, pelo carinho de sempre. Boa noite aí, o Monsenhor e o Edson Flávio aí, tá, meu irmão? Ok, o programa Debate na TV aqui no canal 99 é nosso, ok? Fique à vontade sempre. Muito obrigado, uma boa noite, tá? Edson Flávio, por favor. Obrigado. Eu não posso deixar de agradecer ao seu Tatá e fazer uma propaganda do Bramil. Por que não? Porque eu tenho que fazer, porque a gente mora em Olaria e a gente chega no Bramil e não tem um dia que a gente chegue naquele mercado que o seu Tatá não esteja ali e nos receba com alegria. Eu falo isso emocionado aqui. Nas festas de Dia dos Pais, Dia das Mães e eventos que são eventos da comunidade, da sociedade, e o seu Tatá está ali com a maior alegria e a gente vê que não é um interesse somente comercial, não é um interesse de estar com as pessoas. E ele também abriu lá uma porta interessante, que no meio do ano, sei lá, ele prepara lá uma cantina e as instituições vão para ali e ele coloca os recursos que são adquiridos da padariazinha que ele coloca do lado de fora, vai todo para a instituição. Eu tenho certeza que a Caritas vai entrar nessa. Ele põe lá o doce, põe lá o bolo, põe lá o salgadinho, o café, tudo que é vendido ali, ele doa para uma instituição filantrópica. O Bramil faz isso. Então,
Obrigado, seu Tatá, pelo seu existir. Você é uma pessoa maravilhosa e sempre carinhosa conosco. Nós distribuímos esse mesmo carinho. Perfeito. Eu vou deixar também o Monsenhor Alex, que com certeza estou vendo aqui pelo sorriso dele, emocionado com as palavras do Tatá. Eu conheço o Tatá há bem pouco tempo, né? Quando eu retornei a Friburgo, e foi até o Alexandre que me apresentou, e eu queria agradecê-lo e também dar uma bênção hoje, dar uma bênção para ele, porque toda vez que a gente vai pedir alguma coisa, tá sempre, não diz não, sempre ajuda. Então é um grande parceiro, ele é um grande... Ele é um bom exemplo disso que o senhor estava colocando, né? Que as pessoas têm que abrir o coração e ser parceiras do próximo, né? E principalmente de entidades sérias, como no caso aqui que a gente está abordando hoje, da Caritas, né? Então, Tatá, eu não vou te agradecer, eu vou dizer que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. O seu Tatá é tão sério que a direção do Bramil fica lá em Três Rios e dá a ele a autoridade de ele resolver essas questões. Autonomia para resolver essas questões, e ele faz com muita sabedoria. Parabéns, seu Tatá. Obrigado, hein? Perfeito. Voltando então direto e reto, Edson Flávio, você estava falando a respeito da questão administrativa da escola e tudo, e revelando para os telespectadores do Canal 99 outras nuances dos bastidores. Esteja à vontade. É importante, Gilvan, que a gente não fique somente nas questões técnicas, na gestão pública. Né? A gestão pública ela deve ter o olhar humano, sim. Então eu me lembro que nós tivemos êxito, muito êxito, né, quando estávamos ali na gerência, na direção daquela escola no bairro Cordoeira, e eu até aproveito para estender esse êxito a toda a equipe que estava lá, não só a equipe de pais, a equipe de profissionais, os educadores, aqueles que mantinham a escola, mas também a comunidade. A comunidade ela é parceira. A escola ela não é extraterrestre. A escola ela está inserida no contexto da comunidade, ela vive os dramas da comunidade. Se a comunidade é violenta, a escola recebe um pouco dessa violência, e lá dentro ela tem que pacificar. Lá dentro ela tem. Eu me lembro que fazia uma reunião de pais e eu cheguei a dizer para os pais, falei, olha, nós estamos aqui para receber os seus filhos e vamos ajudar, é claro, levar a educação, e naquilo que nós pudermos contribuir com a nossa visão, com nossos contatos, com o nosso relacionamento, para melhorar a vida da comunidade, nós vamos fazer. E assim fizemos. O aluno faltava, nós íamos buscar em casa. Alguém poderia dizer, mas não, era papel do pai mandar. Mas se a família estava desestruturada, alguém precisa ir estender a mão. Perfeito, muito bem colocado. Monsenhor Alex, qual a importância da comunidade, não apenas católica, mas da comunidade como um todo, nesse congraçamento, nessa abraçar o problema do próximo, ajudar o próximo a evoluir? O homem, quando nós nascemos, mas nós temos uma vocação, uma vocação à santidade. Mas essa vocação ela se torna realidade não vivendo sozinho, mas com o próximo. Então, isso aqui, você ajudar e conviver, faz parte dessa caminhada para rumo ao céu. Né? Então, a gente não consegue. Sozinho, eu não sou capaz de chegar ao céu. Nós estamos no mundo para isso. É uma coisa concreta. Então, o que eu posso fazer é ajudar o próximo no que eu puder fazer. Então, uma coisa que eu falo com a comunidade, agora que está nos vendo, né? Eles estão nos vendo, é o quê? É ajudar no que você puder. Não é você ficar sentado, de braços cruzados. Não, o que você puder fazer, faça para o outro, para o bem do outro. Com discernimento. Isso aí eu sempre falo com alguém que quer ajudar. Ajude com discernimento, né? Mas ajude no que você puder fazer. Às vezes nós temos tanto trabalho, acontece às vezes, por exemplo, na paróquia, ou em outras paróquias, acredito também com Edson, não sei, lá na igreja dele, às vezes as pessoas ficam de braços cruzados, podem ajudar mais, mas às vezes ficam naquela lentidão, né? E nós tivemos um testemunho bonito disso, de Friburgo, com o Xerém. O pessoal de Friburgo ajudou. Então, quer dizer, é sinal de que quando a gente toca, quando a gente fala, as pessoas acordam e vão para frente. Então, por isso que eu vou dizer, ajude no que você puder. Ajuda. Por exemplo, a Caritas. A Caritas é um trabalho sério que nós fazemos. Há 53 anos aqui em Friburgo. Ajude no que você puder. Ajude. Nem
que seja através da sua oração, mas ajude. Perfeito. E se você quiser mais interação com a Caritas, claro, repito o telefone para você, é o 2521 1203. 2521 1203, de 8 da manhã às 4 da tarde. Esteja à vontade. O telefone 2521 1203 é o telefone da Caritas para que você possa dar a sua contribuição de cidadão. Bem, gente, vamos dar uma paradinha para os nossos intervalos comerciais e daqui a pouquinho estaremos de volta com mais informações e debates, claro, com o Monsenhor Alex, presidente da Caritas Diocesana, e também com um parceiro, por que não dizer, educador, ex-vereador e presidente do Partido Ecológico Nacional, Edson Flávio. Me aguarde, eu volto já. Cada vez que você abre a sua porta e deixa a Vermar entrar em sua casa, nós só temos a dizer obrigado. Obrigado por construir seus sonhos com a gente. Obrigado por confiar em nossa equipe e serviços. Obrigado por fazer da Vermar a marca do coração dos friburguenses. Vermar, orgulho de construir com você. Quer fazer sucesso com pratos refinados e ser reconhecido como um verdadeiro chefe? Venha para a Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes e descubra o chefe que há em você. Oficinas de risoto, cozinhas para casais, comida mexicana, comida saudável, cozinha asiática, entre outras. Mais informações, acesse o site ucangastronomia.com.br ou ligue para o telefone 2523 0300, 2523 0300. Universidade Cândido Mendes, diploma de valor desde 1902. Nos últimos anos, fatores econômicos e socioculturais determinaram alterações substanciais nos hábitos alimentares da população. Passou a existir uma grande preocupação quanto à origem dos produtos e o estado de conservação dos alimentos. Os consumidores mais exigentes, através das embalagens, se informam de todo o sistema produtivo, inclusive por quem e como são distribuídos. A visão da nossa empresa foi sempre ser referência em distribuição de alimentos, respeitando assim os prazos de entrega estabelecidos pela nossa clientela. O trabalho é desenvolvido com as melhores marcas e uma variedade de produtos de carne, laticínios e vegetais. A Verdini é exigente na escolha de seus fornecedores. A Verdini se destaca pela sua competitividade e principalmente pela higiene em todo o processo de armazenagem e distribuição. A empresa está localizada próxima à Avenida Brasil, num lugar de fácil acesso e excelente para a distribuição dos produtos. A frota própria de vans e caminhões refrigerados opera com um sistema de monitoramento, o que possibilita um atendimento eficaz e seguro às grandes, médias e pequenas empresas em todo o estado do Rio. Com uma equipe de vendas bem treinada e serviço automatizado, a empresa oferece atendimento ágil e especializado, além de uma cozinha experimental voltada para os fornecedores apresentarem os novos produtos e seus diferenciais. Nós da Verdini procuramos sempre fortalecer as nossas parcerias com os produtos de qualidade. Verdini Meireles, logística em distribuição. Muito bem, voltamos com a reta final do programa Debate na TV aqui pelo canal 99 TV Friburgo. E há pouco estávamos conversando aqui nos bastidores a real importância da qualidade. Afinal de contas, o que qualquer ser humano faz tem que ter primordialmente pensar em qualidade. E por falar em qualidade, é exatamente esse o trabalho que a Caritas Diocesana de Nova Friburgo tem se preocupado, tem procurado manter e tem feito para você, claro, a parcela para você, telespectador do canal 99 da TV Friburgo. Correto, monsenhor Alex? Correto. Nós, por exemplo, o nosso
o projeto, quais as finalidades, por exemplo, na padaria escola, né? Seria capacitar uma equipe gestora e multiplicadora do projeto. Então tem que ser uma boa equipe. Para quê? Para formar os jovens e os adultos que ali vão passar. Formar bons profissionais. Abrir porta para quê? Profissionais. Tirá-los, talvez, de uma situação uma situação lá que eles estão vivendo na família, uma situação difícil, uma situação às vezes quase caindo um projeto desse, por exemplo, tira um adolescente de uma vida que já estava caindo numa vida para o crime, ele tira esse adolescente dali, né? Dá, por exemplo, oportunidade a um pai de família a aprender uma outra profissão que é necessário e entrar no mercado de trabalho com um salário melhor. Então, tira aquela família de uma situação difícil. Aí essa família deixa de quê? Por exemplo, de receber uma bolsa de alimento todo mês. Porque não precisa mais daquilo, né? Então, capacitar as pessoas, isso é importante. Capacitar os jovens, capacitar os adultos para viver, para ter uma vida melhor. E por falar nisso, uma informação nos chega aqui que nesta segunda-feira, dia 15 de julho, em medida assertiva baseada em estudos técnicos, a Autarquia Municipal de Trânsito está conseguindo inibir o estacionamento irregular de veículos na rua Ariosto Bento de Melo. Portanto, na manhã desta segunda-feira, dia 15 de julho, às 11 da manhã, verificou-se que a transgressão não mais ocorria. Diante disso, a autarquia pôde dar prosseguimento a outras ações iguais a esta, também baseadas em estudos que já ocorreram para a melhoria do trânsito na cidade, como na rua Pastor Meia, no Paissandu e também na Ponte dos Maias, em Conselheiro Paulino. O mais importante, claro, é que isso não fique apenas restrito a informações oficiais, que na prática isso aconteça aos olhos vistos do eleitor do friburguense, que, claro, trafega e anda pelas calçadas e ruas de Nova Friburgo. Edson Flávio, a respeito desse assunto em particular, alguma observação tendo em vista o nosso amigo cidadão friburguense? Com certeza. E motorista também, né? De mais nada. Pedestre certeza. e tudo. Tudo. E com certeza a informação que o senhor traz com relação à empregabilidade é importante você ofertar a oportunidade de uma mudança de vida, a oportunidade de uma transformação de vida. Não só para o jovem, o pré-adolescente, ou o adolescente, aliás, que vai fazer um curso que depois pode ser a profissão da vida dele, né? Quantas pessoas têm a sua padaria, né, que um dia começou observando, alguém deu uma oportunidade para ele, ele começou ali e hoje ele é um grande profissional, né? E ao mesmo tempo você tem também as pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho que executam e querem mudar. E nós temos aí a lei do microempreendedor individual, por exemplo, que hoje o cidadão ele pode ter sua própria empresa, pagando lá R$ 39,00 por mês, ter o seu CNPJ, mas para ele fazer isso com excelência, ele precisa se qualificar, precisa se capacitar, para ele ter sua própria empresa. Daqui a pouco ele vira um microempresário, né? Então nós temos aí no coração, principalmente do friburguense, Nova Friburgo tem essa história do nosso povo ser um povo empreendedor, né? Isso está no veio do friburguense. E essas oportunidades são abertas através do balcão de emprego, através dos cursos que a Caritas está colocando e outros que acontecem por aí. É importante para a pessoa se emancipar, ela poder tocar a sua vida e poder deixar aquilo que o Monsenhor disse, de estar vivendo do assistencialismo ou da assistência de uma instituição e passar a caminhar com suas próprias pernas e Deus vai abençoando, ele vai caminhando. Enquanto ele não pode, é bom ter a mão amiga, a mão estendida das instituições que ajudam e apoiam. Perfeito. Monsenhor Alex, a importância dessa qualificação profissional, motivada inclusive pela Caritas. Motivada pela Caritas. Olha, quando alguém está numa situação, por exemplo, no coração do jovem, todos nós aqui fomos jovens, você que está escutando, talvez seja jovem, talvez já seja um homem mais maduro, mas já foi jovem ou mulher. Então, no coração do jovem, no coração do ser humano, aliás, melhorando, nós queremos o quê? O que tem de melhor.
o que tem de melhor. A única criatura de Deus que é capaz de olhar para cima e ver o universo somos nós. Somos nós. Por exemplo, um outro qualquer animal, ele não tem essa capacidade de fazer isso, ó, e olhar para cima e contemplar o universo, e não somente com a capacidade de olhar, mas também com a inteligência. E a capacitação de um jovem, ou de um pai de família, ou de uma mãe, ou então de uma jovem, é importantíssimo para este mundo competitivo que está aí. O nosso mundo, ele hoje é competitivo. Então, você abrir uma oportunidade de trabalho, que, como o Edson estava falando aqui, pode ser aquele trabalho da vida da pessoa. Então, você dá um start e a pessoa faz o quê? Ela inicia naquele trabalho e vai ser o trabalho da vida. Quantas pessoas hoje, por exemplo, têm em casa, né, fazem doce? Né? Quantas pessoas têm isso? Eu, na minha casa, meus pais, por exemplo, em Cordeiro, quando eram mais jovens, né, faziam goiabada. Né, e era e ainda é, quando fazem, assim, um material muito bom. Então, se você capacita a pessoa para ela ser cada vez melhor no que faz, vai ser capaz de competir, vai ser capaz de melhorar a sua vida e também melhorar a vida da sociedade em que vivemos. Perfeito. Eu tenho um testemunho muito importante para nós aqui, da Kátia de Duas Pedras, que ela parabeniza o Edson Flávio e o Monsenhor Alex, ela que é evangélica e está adorando o debate com os dois convidados. Kátia parabeniza também o Gilvan. Muito obrigado, Kátia, pela sua prestatividade, por ser a nossa telespectadora 100%, né, podemos dizer assim. Ela parabeniza e também ao Mariozan pela coragem de ter uma TV educativa e formadora de opinião. Kátia, você, muito obrigado, porque realmente a sua opinião, por ter conseguido manter um contato conosco aqui no 2522-9522, é seleta. E você, telespectador, também pode escrever para nós através da internet. O e-mail é tvfriburgo@hotmail.com ou através do Facebook do próprio Mariozan Oliveira. Procure, adicione e seja bem-vinda. Afinal de contas, a casa é nossa. Edson Flávio, a respeito de tudo isso que nós estamos conversando, algum ponto que seja importante que nós direcionemos o nosso debate? Fique à vontade. Eu creio que o ponto importante é a valorização do ser humano. O Monsenhor falava agora há pouco, que fazia até um apelo, né, para que as pessoas possam, de uma forma ou de outra, sair da inércia e poder estender a mão. Até mesmo a Bíblia, ela diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Vamos trazer essa palavra e dizer assim, ele está cometendo um erro. Né? Você poder ajudar, você poder estender a mão, você poder abençoar uma pessoa e não fazer por algum motivo que eu desconheço, né, mas você sabe, você está errando. E a gente não pode deixar com que uma família seja prejudicada, com que uma criança entre para o mundo das drogas, da bebida, para o mundo do engano, por conta de eu e você podermos fazer algo e nós vamos nos esconder. Não podemos nos esconder. Mesmo porque a criança que hoje está entrando nas drogas, daqui a pouquinho ela vai se tornar um adulto. Eu vi no Rio de Janeiro um debate muito forte que acontece sobre a pacificação, sobre as UPPs, sobre aquelas comunidades lá que tinham uma violência muito grande, que as pessoas não podiam sair de casa, não podiam circular por conta do poderio das armas, da droga. E a gente via as pessoas até culpando, uma classe social culpando a outra. Na verdade, nós não temos que estar aqui culpando ninguém. Aquele que pode fazer, faça a sua parte. Né? Não vamos ficar aqui jogando, a culpa é do governo. A culpa, é claro, nós temos a nossa participação como cidadãos, na hora que votamos, que participamos do pleito político, etc. Nós temos a nossa participação. Mas no dia a dia, nós fazemos um pouquinho. Cada um faz um pouquinho e a gente vai melhorando essa sociedade. Monsenhor Alex, à vontade para analisar esse contexto. Não, isso é verdade. Por exemplo, a questão de 20 dias atrás, quando
De repente, uns jovens em São Paulo começam a fazer um movimento para que a passagem caia de preço, né? Conseguiram. E não só em São Paulo, mas acabaram movimentando o Brasil inteiro. Então, aqueles estudantes, eles fizeram alguma coisa. Aqueles estudantes fizeram alguma coisa. Nós também precisamos fazer. Quer dizer, você precisa fazer, assumir o que, ajudar o que você tem que assumir. E ajudar o próximo. E de uma maneira especial, o brasileiro é muito pacato, sabe? A gente aceita as coisas muito assim, com muita... Não pensa muito, né? Parcimônia. Aceitamos as coisas com muita facilidade. Nós precisamos reagir, sabe? Precisamos reagir sim. Melhorar a situação. O que é que está acontecendo de repente na sua vida pessoal? Melhorar na sua vida dentro do município. Tentar fazer alguma coisa para melhorar. Falar, né? Falar. Caritas é uma forma da gente ajudar o próximo. Caritas é uma forma da gente educar em Deus o próximo. Caritas é uma forma de você socializar. Caritas é uma forma de você levar a ajuda concreta ao próximo. Caritas é uma forma da gente tirar alguém que está lá, às vezes, num buraco, sem esperança, e dar essa esperança. É a esperança que nós temos que dar. Perfeito. Edson, como um político, como professor, né? Como diretor de colégio, que ou foi? Foi. Ele apresentou, mexe, né, com projetos, você falou, você fez projetos com adolescentes, né? Então, é uma forma de que você fez a sua parte. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Bom, senhor, o senhor enfatizou, muito bem enfatizado, por sinal, várias vezes a palavra Caritas. E isso, internamente, me trouxe uma curiosidade de lhe perguntar o seguinte detalhe. A palavra Caritas, ela tem algum significado amplo no sentido católico? Ou não? Caritas do latim, né? Quer dizer, sim, caridade, amor. Né? Sim, por favor, poderia explicar isso um pouquinho melhor? Porque a palavra Caritas, ela realmente é forte, marcante. E do jeito que o senhor colocou, ela se tornou até emocionante. Então, é onde que eu gostaria de conhecer um pouco mais o porquê se adotou a palavra Caritas e agora diocesano de Nova Friburgo. É o que eu volto a dizer, quer dizer, Caritas lembra o quê? Lembra o significado? Amor, caridade, né? Então, aí vem, se a gente pegar, é o amor de Deus, né? É o amor de Deus, você estender a mão àquele que necessita. Não olhando a situação, quem é a pessoa, mas aquela pessoa que necessita. Então, a Caritas, o sentido da palavra é esse. É o amor. Você levar o amor, levar Deus, levar a caridade, levar o que a pessoa precisa. Bom, mas eu coloquei como instituição, a Caritas. Então, é uma forma de você levar esse amor, o amor de Deus. Perfeito. E pelo que eu tenho percebido, o Edson Flávio aqui mais do que contente de estar imbuído nesse contexto, né, Edson? Com certeza. A Bíblia até diz para nós, né, amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, eu fiquei imaginando aqui, se nós hoje temos uma casa para morar, se eu me amo, eu quero que as outras pessoas também tenham uma casa para morar. Se eu tenho um pão para tomar um café da manhã, tomar um leite, eu como me amo, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu quero que as outras pessoas também tenham. E querendo que as outras pessoas também tenham, e se a pessoa não tem a condição, no momento, por si só, não reúne forças, não reúne condições financeiras o suficiente, até mesmo intelectuais, nesse momento de fragilidade suficiente para poder avançar, é aí que eu preciso estender minha mão para ela. Eu e toda a sociedade precisa estender a mão. Não é ser paternalista, não é ser alguém que vai com essa atitude inibir a libertação e a caminhada da outra pessoa. Não é esse o objetivo. O objetivo é de estender a mão, ajudar no momento de dificuldade, para que daqui a pouquinho ele possa caminhar com as suas próprias pernas e poder estender a mão para outros. É assim que a coisa funciona.
Não é a visão paternalista de sufocar a pessoa na situação em que ela está e que ela passe a viver a vida inteira dependendo de uma cesta básica ou dependendo de uma ação de alguma instituição. Não. É no momento mais difícil da sua vida. No momento que ela precisa do emprego, da empregabilidade, do curso, da cesta básica que seja, nós não podemos nos encolher e fechar os olhos a essa situação. Eu tenho um testemunho muito bonito disso. Na época eu trabalhava, eu era pároco em Cantagalo, né, na Paróquia Santíssimo Sacramento, e lá o trabalho está até hoje, segue lá, mas nós tínhamos a paróquia lá tinha uma ação social, e dentre elas era distribuir a bolsa de compras para aquelas pessoas que precisavam. Aí chegou uma senhora, e essa senhora ela precisava de uma bolsa de alimentos. E a equipe foi até a casa dela, verificou, realmente era verdade. E nós passamos a dar a bolsa de compra para aquela senhora. E ela falou assim: padre, o dia que eu não precisar, eu vou ajudar. E realmente aconteceu isso. É lindo. O dia que ela não precisou mais, porque aí ela já tinha conseguido um emprego, outras coisas mais, quer dizer, aí que vem, né? O momento essencial que nós entramos, ajudamos, e o que acontece com a pessoa? Depois ela passou a ajudar, ao invés de quê? De continuar pegando a bolsa. Aconteceu, ela passou a ajudar. E foi muito grata a equipe toda da paróquia, mas também grata a Deus por aquilo, né? Agradecia a Deus por que estava acontecendo, o que aconteceu com ela. Foi um testemunho muito bonito disso, né? Quer dizer, nós entramos, gente, no momento difícil da pessoa, e depois quando ela consegue andar pelas suas próprias pernas, ela continua caminhando. Quando a gente chega até aquele que sabemos que está conhecendo, porque tem tanta coisa que acontece aí dentro dessa cidade, às vezes na diocese, no Brasil inteiro, que a gente não consegue chegar porque não vem ao nosso conhecimento, mas se vem, nós tentamos resolver. O senhor colocou algo, e eu tenho um testemunho pessoal da minha vida, né? Papai e mamãe estão me assistindo agora ali no Nova Suíça, na casa da minha irmã. Mando um beijo para todos. Sabe muito bem disso. Papai criou 5 filhos. Nós somos em 5. Minha mãe, naquele período, era merendeira na escola, que trabalha lá até hoje, na escola São Judas Tadeu, no Nova Suíça. E papai trabalhava no DR, no primeiro momento, ali capinando estrada, essas estradas aí de Friburgo, Cordeiro, Cantagalo. E a nossa família também é de Cordeiro, de Duas Barras. Papai nasceu em Duas Barras. E quantas vezes, mesmo trabalhando, mesmo tendo seu emprego no DR, minha mãe sendo merendeira ali na escola, faltava às vezes a condição de comprar uma roupa melhor. Faltava às vezes a condição de comprar um sapato melhor. Faltava às vezes a condição de dar uma mochila melhor. E nunca faltou alguém que estendesse a mão e que nos desse, que nos ajudasse. Nunca faltou. Nunca faltou, até mesmo na instituição, me lembro da igreja católica ali na Chácara, eu esqueço o nome, São Judas Tadeu, se não me engano, a comunidade ali. Nunca faltou daquele povo ali uma mão estendida para nós. Hoje a situação inverteu. A gente tem, graças a Deus, a condição de ajudar. Ajudamos não só porque fomos ajudados, colocamos esse amor em prática, porque Deus colocou esse amor no nosso coração. Então, isso que o senhor está falando é real. E as pessoas precisam experimentar isso para ver como é bom você ser ajudado e poder ajudar, mesmo que seja com um pouquinho. Um pouquinho. O pouco, quando um pouquinho que você dá, quando chega no montante, é o quê? É muita coisa. É muita coisa, ajuda muito. Eu tenho essa graça de hoje estar como na Caritas, como presidente, revitalizando, né, a Caritas, que tinha ficado um pouco parada, né, continuando uma obra que foi iniciada, já falei, lá nos anos 60, e dando continuidade também até o trabalho mesmo que o seu Aloysio fez, um trabalho duro, né? E a gente vai dando continuidade a isso, uma equipe maravilhosa que está ali, né? Uma equipe trabalhando sério, né? E eu peço aqui assim ao povo, né? Faça, não precisa fazer muito não, faça um pouco. O que você fizer, o pouco que você fizer, já é muito mesmo. Então, e com certeza vai ajudar muita gente.
Perfeito. Eu tenho até que colocar uma informação que chega aqui que está dentro do contexto, que após a realização de consultas oftalmológicas para 62 alunos da rede municipal, através do projeto De Olho no Futuro, em uma parceria do Rotary Club de Nova Friburgo com a Secretaria Municipal de Educação, 37 necessitarão de óculos, sendo 19 da educação de jovens e adultos. Os alunos foram atendidos no Centro Oftalmológico de Nova Friburgo pelos médicos Dr. Maurício Brauni de Paula e Dr. Alexandre Álvares Ribeiro, na primeira semana de julho. A próxima etapa será a ida dos alunos à ótica Reluz para a escolha da armação e, posteriormente, a entrega dos óculos, no caso, no Rotary Club de Nova Friburgo, provavelmente no início de agosto. Parabéns pela iniciativa, certo, Edson Flávio? Com certeza. Essas iniciativas dessas instituições, elas são extremamente importantes. E a gente precisa olhar pelo viés financeiro da economia que a família tem no adquirir um produto. Eu, quando diretor de escola, eu conversava com os alunos, e até mesmo no caderno. Teve uma vez que eu peguei os cadernos dos alunos de 5ª a 8ª série na época e levei-os para casa. Levei todos os cadernos, todos os alunos. Interessante. Né? E aí retornei com os cadernos dos alunos e conversei com alguns deles. Chamei na minha sala e falei: rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a situação na sua casa? Está sobrando dinheiro lá? Ah, não, está faltando, papai está desempregado. Então por que seu caderno está todo riscado? Está todo acabado? Por que você destrói o patrimônio da sua família? Porque quando você detona o seu material escolar de forma errada, você está colocando o patrimônio da sua família fora. Você está jogando dinheiro. Um dinheiro que poderia vir para você fazer um lanche, fazer um passeio, vai ter que comprar um outro caderno, porque o caderno acabou antes do tempo. Então essas ajudas que vêm para as famílias que necessitam são muito bem-vindas. É uma economia de uma armação, de um óculos, que a família vai utilizar em outra área e vai ser muito importante. Eu quero parabenizar o Rotary e as instituições Lions e tantas outras que prestam grande serviço a Nova Friburgo. Antes do Monsenhor Alex, eu lhe perguntaria, Edson, falta amor próprio ao ser humano, principalmente nessa sua avaliação com relação a destruir o caderno, rabiscar o caderno? Pode ser um pichador de amanhã, não sei. Na verdade falta educação familiar, né? Muitas das vezes o problema é em casa, o problema não é da escola. Essas questões são questões que têm que ser resolvidas dentro de casa. O pai, a mãe, a família, né? Que às vezes não é o pai biológico, às vezes é um padrasto, às vezes é um parente que cuida. Nós temos que ver também essa nova família, né? A composição da nova família, que a gente fala muito para o pai e para a mãe. Mas existem pessoas que não têm o pai e a mãe presente, alguém está cuidando. E aí uma educação familiar, é uma orientação. Eu me lembro que eu conversava com uma gerente da Caixa Econômica uma vez, ela até se colocou à disposição na época para ir lá na comunidade, orientar o pai e a mãe na economia doméstica, coisas pequenas que dilaceram a economia familiar quando o filho, por exemplo, não observa determinadas ações com seus bens, com a sua mochila, com seu tênis, com a sua roupa que vai para a escola, chega, senta de qualquer jeito, rasga tudo, e às vezes ele não tem condições de repor outra imediatamente. E aí o pai é obrigado a despender um recurso que não poderia naquele instante. E isso é questão de orientação, é questão de educação para a família. Mas isso também dependeria até mesmo do poder público e das instituições ver e ajudar. Porque ninguém é obrigado a saber economia. Ninguém é obrigado a saber como guardar o seu dinheiro, como investir, não. Isso são matérias que são ensinadas às vezes. Não só na universidade, nas escolas, mas também a sociedade, aquele que tem conhecimento, pode ajudar a orientar para que as pessoas aproveitem melhor o seu dinheiro. Perfeito. Monsenhor Alex, parece que o senhor gostaria de fazer uma avaliação a respeito do Rotary ou dessa ação, né? Não, eu queria parabenizar os médicos também que ajudaram. Sabe? Sim, o Dr. Maurício Brauni de Paula e o Dr. Alexandre Álvares Ribeiro, né? Parabéns a eles. Mas também gostaria de falar que há uns anos atrás, quando eu estava ainda fazendo 2º grau, até aqui em Friburgo, nós conversávamos foi na Europa, o sistema, por exemplo, a água que entrava no hidrômetro, era medida no hidrômetro, mas também era cobrada, como hoje Friburgo está fazendo, né? 100% em alguns lugares, né? E o povo lá tem assim uma certa a educação de que você vai lavar alguma coisa, você usa aquela água necessária. Você saiu, apagou a luz, então vai tomar um banho, você não fica com o chuveiro aberto caindo o tempo inteiro, não quer dizer que você
controlando a água, você vai fazer um banho ruim, vai tomar um banho ruim. Não. Quer dizer, hoje, aqui na nossa cidade, por exemplo, nós estamos nessa realidade. Por exemplo, educação, é até a parte ecológica, né? Você não. Bom, peraí, qual é a água que eu vou lavar o copo, mas eu vou economizar água no fato de eu estar lavando o copo. Não vou abrir a torneira demais. Eu vou fazer uma barba, né? Eu sou um homem, por exemplo, eu vou usar somente a água necessária. Não vou ficar o tempo todo com a torneira aberta. Isso é tudo educação. Vou sair do meu quarto, apaguei a luz quando eu saí do quarto. Então, para quem tem dificuldade econômica, uma família que tem dificuldade econômica, isso faz a diferença no final do mês. Monsenhor Alex, isso me faz lembrar, sim, faz. Até econômica. E me faz lembrar exatamente essa questão educacional que ambos estão discutindo aqui no programa. É uma conversa que eu tive com uma pessoa muito ligada a mim, um vizinho, um amigo em particular, em que disse que, nas TVs de hoje em dia, nas emissoras de televisão, falam muita besteira. Afinal de contas, a água sempre existiu, sempre vai existir. Esse negócio de que a água vai acabar amanhã é besteira. Claro que eu respeito a opinião dele, sei de onde vem o ponto de vista, mas todo cuidado é pouco, até porque a água é finita, né, Monsenhor? Por favor. O recurso nós vamos sempre ter. Não, porque falavam que o petróleo ia acabar e nós temos o petróleo até hoje. Ele vai acabar, mas não tão rápido. Falaram, né? Que o rádio ia acabar. A TV ia acabar com o advento da internet, o papel ia deixar de ser usado. Pelo contrário, tem sido usado tanto quanto era antes. Então, eu vejo a questão hoje muito mais uma questão financeira, um jogo para se apoderar das minas, né, do que a questão finita, né? Se nós cuidarmos bem dos mananciais, isso nunca vai acabar. Agora, mas também é uma coisa que nós temos que ter educação, o fato de você economizar água, porque quando nós economizamos água na nossa casa, nós estamos economizando não só, vamos assim, financeiramente falando, da gente, mas também do próprio governo, que deixa de gastar alguma coisa. A luz, quando eu apago a luz, eu economizo um pouco mais, por exemplo, de se tiver porque não sei, na nossa região não é, mas se coloca lá alguma usina daquela que é tocada a óleo, né? Se eu economizar luz, eu vou gastar menos óleo, vou poluir menos, né? Então, se eu economizo água, eu vou a empresa que distribui a água, ela vai deixar de gerar mais água, vai gerar menos água, e aquela água que vai sobrar, ela vai para o rio, vai continuar no rio. O rio não vai diminuir por causa disso, né? Quer dizer, eu vejo que isso aqui passa muito mais por um fator de educação da gente do que em si, que a água vai acabar um dia. Sabe, se nós vamos amadurecendo, o ser humano vai se adaptando e ele vai corrigir os seus erros, né? Eu não acredito assim, para mim, eu acredito que o quê? Que é questão de você se educar primeiro. Que é finita? Se não cuidarmos, sim. Mas nós temos que ter educação. Para mim é isso. Perfeito. Eu costumo dizer aqui no programa Debates na TV, pelo canal 99 TV Friburgo, que tudo que é bom por um lado, infelizmente ou felizmente, dura pouco, né? Então, comprovando mais uma vez essa tese, estamos chegando ao final do programa Debate na TV, tendo em vista você, telespectador assíduo, né, seleto aqui do canal 99, na próxima edição do programa Debate na TV, ou seja, na próxima segunda-feira, teremos novamente a presença ilustre do nosso, eu gosto de chamá-lo de professor, tendo em vista o quanto eu aprendo com ele, tenho certeza que vocês telespectadores também. O Edson Flávio, ex-vereador e presidente do Partido Ecológico Nacional, estará conosco aqui compondo a bancada do programa junto a outro convidado, com certeza. Então, Edson Flávio, começando por você, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela sua prestatividade, pela sua
pela sua atenção em nos atender e compor a bancada do programa desta semana aqui no canal 99 TV Friburgo. Na verdade, eu que tenho que agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui, Amém. ter a oportunidade de conhecer também, estar pessoalmente com o Monsenhor, né, e ver um homem de visão, um homem preocupado com as questões sociais, que tem demonstrado isso na prática. Quero também agradecer a Deus pelo trabalho que a instituição presta a Nova Friburgo, e coisas às vezes que muitas pessoas não fazem. Fazer é muito difícil. Falar que quer fazer é uma coisa. Eu vejo, por exemplo, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, é um exemplo grande para a minha vida. Eu amo aquelas freiras, aquelas irmãs, aquelas pessoas que doam a sua vida ali, e para cuidar de pessoas que precisam de alguém. Pessoas que as famílias abandonaram e que alguém abraçou, e alguém que trata com tanto amor. Eu fui lá outro dia, na hora do almoço, e estava vendo as freiras ali, os ajudadores, os cuidadores, tratando pessoas que não têm condições de levar um pé à boca, não têm condições motoras, condições psicológicas, condições físicas, e com tanto amor, uma coisa assim que extrapola o nosso entendimento. A gente consegue ver como existe um mundo tão violento, com tantas pessoas, tantas coisas terríveis, e pessoas com gestos simbólicos, tão singelos, e a gente fica muito feliz com isso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor, Monsenhor, e ter aprendido um pouco mais contigo aqui nesse programa, e agradecer também a TV por essa oportunidade, mandar um beijo para minha esposa Alessandra, meu filho Bernardo, minha sogra, minha cunhada, minha família toda, e todas as famílias friburguenses que nos acompanham e assistem esse grande programa de debate na TV. Obrigado, Mariozan, também. Com certeza, isso aí, valorizar a família é tudo, não apenas nesse momento, São Flávio. Realmente a família é ela que nos conforta, é ela que está ali para os momentos alegres e tristes da nossa vida. Se Deus quiser, Ele sempre quer nos momentos mais alegres de nossa existência. Monsenhor Alex, muito obrigado pela sua presença. Foi excelente conhecê-lo. Foi excelente que o telespectador do Canal 99 também pudesse conhecer um pouco mais desse ser humano que é presidente da Caritas Diocesana de Nova Friburgo. Obrigado pela presença e suas mensagens finais. Tá, eu queria agradecer a todos, agradecer ao programa por esse convite, de maneira especial por poder estar aqui, conhecê-los, né? E também falar um pouquinho da Caritas. Falamos pouco, mas eu acho que falamos o necessário. Tudo que é bom dura pouco, né, Monsenhor? 2 horas parecia muito, mas passou rápido realmente, né? Então, queria deixar assim um abraço a todos, um abraço aos meus paroquianos, um abraço a todos aqueles que realmente ajudam a Caritas e também ajudam socialmente a alguma instituição. Eu queria te agradecer e uma boa noite a todos. Perfeito, rápido e rasteiro, objetivo, por que não, de ambas as partes, tanto do nosso seleto convidado Edson Flávio e também do seleto convidado, por que não, Monsenhor Alex. A você, telespectador do Canal 99, obrigado pelo carinho de sempre. Estaremos aí durante a semana reapresentando o programa Debates na TV nos seus momentos, claro, de reprise. Não estranhem os boa noites, porque afinal de contas, se for de manhã, estaremos antecipando que durante o dia o seu boa noite seja excelente. Se for à tarde, da mesma forma. Então, não estranhe, porque afinal de contas, o programa Debates na TV, ao vivo toda segunda-feira com você, aqui a partir das 8 da noite, pelo Canal 99. E Deus não quer, porque Ele sempre quer, conforme já dissemos aqui nas entrelinhas. Ele quer a felicidade do próximo. E por falar em felicidade, teremos na próxima segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo e a cores, aqui pelo Canal 99, o programa Debates na TV. Porque a felicidade nossa é ter você como nosso telespectador seleto. Obrigado de coração. Até lá. Uma boa noite. Apresentou a TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência. TV Friburgo